Bom dia, povo de Deus. Bom dia, irmãos da Igreja Batista da Paz. Aqui é o pastor Anísio César e nós temos que conversar um pouco nessa manhã de domingo. Eu tenho considerado os estudos, eu tenho assistido a todos os estudos e não vejo que esse seja mais importante que os outros. Por exemplo, domingo passado o irmão Lauro falou sobre oração, quer dizer, a necessidade de oração como um refúgio nesse tempo de pandemia. Mas o assunto de hoje, que é o engajamento solidário, fala muito mais de atitude na vida cristã, de coisas que regem a vida cristã, não é? Quer dizer, no caso da oração, foi falado sobre uma oração e ela exige o orar em ação, exige colocar em prática aquilo que se fala com Deus, que se pede a Deus. No nosso caso aqui nós vamos falar sobre engajamento solidário. É a quarta lição desse trimestre, propícia, não é? Foi feita exatamente para que nós tivéssemos reflexões, nós tivéssemos atitudes em relação a esse momento que nós estamos vivendo. O texto base é Filipenses 2, de 1 a 11, diz o seguinte, presta atenção, com bastante atenção naquilo que Paulo fala na carta aos Filipenses. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, sentindo a mesma coisa, o mesmo pensamento. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse versículo é o versículo-chave sobre solidariedade. Mas vamos em frente. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Mais o incentivo de Paulo à solidariedade. Aliás, esse versículo fala sobre mais de do engajamento, daquilo que nós devemos fazer para que sejamos solidários. Para que sejamos solidários, não é? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes de entrarmos na análise desse texto, nós precisamos fazer uma breve consideração sobre o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, momentos especiais mesmo na vida da gente, das quais a gente nunca passou. Essa questão de fechar a igreja, da gente não poder ir à igreja, de ficar em casa, essas coisas todas, é tudo novo para nós. Mesmo que eu tenha 62 anos, isso é novo. Eu nunca passei por uma necessidade dessa, uma situação dessa. Nós estamos vivendo em tempo de pandemia,
Querendo ou não, esse momento nos torna mais sensíveis, mais suscetíveis aos apelos a sermos solidários. Quer dizer, a própria situação, a própria circunstância em que nós estamos vivendo faz esse apelo ao nosso coração de nós colocarmos solidariedade nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser crentes em Cristo Jesus. Olha que eu vou fazer algumas perguntas para você e veja se você consegue responder. Quando é que nós devemos ser solidários? Quando? Sob que circunstância? Para quais pessoas? Será que essa pessoa que eu vou ser solidário, que eu vou fazer alguma coisa para ela é merecedora? Ela merece? São perguntas descabíveis, né? Sem propósito nenhum. Quando se trata dessas perguntas serem feitas a crentes verdadeiros, a crentes genuínos. Ser solidário não deveria ser assim, uma coisa pensada, planejada, vou planejar a quem vou fazer, qual o dia que eu vou fazer o bem, qual o dia que eu vou distribuir alguma coisa, qual o dia que eu vou entrar na vida ou na necessidade do outro. Não deve ser uma coisa que nós devemos selecionar, mas nós deveríamos atender os ensinos de Jesus, que diz que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e ao próximo, esse é o resumo da lei. Aquela lei mosaica, não é? Os 10 mandamentos, 4 se resumem em amar a Deus. Os outros 6 se resumem em amar ao próximo. Está dividido assim. Amar a Deus e amar ao próximo. Isso é algo inerente à vida cristã, está intrínseca, está dentro dela, faz parte dela, de viver a vida cristã. Amar ao próximo e amar a Deus. Eu posso perguntar uma coisa para você? Perguntar o seguinte: algum dia passou pelo seu coração questionar-se se deve ou não fazer solidariedade, se fulano merece ou não merece aquilo que você vai fazer? Eu não deveria fazer essas perguntas, não é? Porque, na verdade, isso já passou na minha cabeça, no meu coração, algumas vezes já passou. Seres humanos, já passou sobre nossa mente se a gente deve ou não fazer, se a pessoa merece ou não. Mas, na verdade, a gente não pode ser hipócrita o bastante a dizer que nós amamos todas as pessoas e queremos fazer tudo, dar todas as nossos bens, nossas propriedades, como foi falado e visto na igreja primitiva, não é? Mas, primeiramente, eu queria falar para você sobre solidário, ser solidário. O que é solidariedade? Essa palavra não é nossa, não é do nosso português, mas solidário tem uma ideia no português de estar ligado, de estar preso, sólido, alguma coisa sólida. Quando nós falamos em sólido na ciência dos materiais, isso retrata algo que é unido através dos átomos. Aliás, os átomos são unidos através de uma força atrativa que os mantém presos, unidos uns com os outros, para manter o sólido. Essa é a ideia de solidariedade, de ser unido, ser alguma coisa completa. Isso vem do francês, que significa responsabilidade mútua, significa inteiro, completo, unido, que forma algo que não se separa, que não vai se separar. Agora, quando nós falamos em engajamento, em engajar, significa empenhar-se,
esforçar-se, lutar por alguma coisa. Então nós vamos lutar para sermos solidários. Essa é a questão da lição de hoje. Lá em Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 11 a 14, ele escreveu o seguinte, presta atenção, hein? Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Essa é a maior ideia de unidade, de alguma coisa que é um só. Cristo é tudo em todos. Ele que é a nossa motivação. Continuando, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas misericórdias, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo, que é a ligação da perfeição. E quando Paulo fala suportando-vos uns aos outros, não quer dizer que eu devo suportar aquele cara que é chato, aquela pessoa que me incomoda, que é chato, que fica no meu pé. Não é isso não. Suportar é dar suporte àquele que precisa, àquele que necessita. Essa é a questão de suportar. Então, eu queria conversar com vocês sobre o texto base dessa lição. Primeira coisa, quais seriam as características de um coração solidário? Bom, se o meu coração é solidário, como que eu posso reconhecer que esse coração meu é solidário? Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. O coração solidário ama a Deus sobre todas as coisas. Por isso é essencial e vem em primeiro lugar. Não se pode amar a Deus e não amar ao próximo. Isso é uma coisa impossível, assim diz a palavra de Deus. A palavra nos ensina isso. E depois vem amar ao próximo. E esse amar ao próximo, eu não posso dizer que amo ao próximo, que amo a Deus, e talvez seria uma hipocrisia de nossa parte dizermos que amamos todo mundo, nos interessamos pelo bem de todas as pessoas, e às vezes vemos que alguém que realmente é assim, é fora da realidade, não é? Alguém que realmente diz que ama todos, que se interessa por todos, que se põe no lugar de todos, que tem empatia com todos, essa pessoa está na contramão daquilo que a maioria pensa, daquilo que a maioria faz, ou está fora da caixinha, é claro, né? Mas, biblicamente falando, cristamente falando, essa deveria ser a realidade da nossa vida. Em terceiro lugar, um coração solidário é um coração que tem sentimentos que vão além do fazer o bem. Eu posso muito bem planejar fazer o bem, escolher a quem fazer o bem, escolher a hora, escolher o que fazer, sem pôr o coração nisso, sem colocar o coração nisso. Aí diz alguém, há um bordão, né, um ditado que diz que devemos fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem olhar a quem, mas eu creio que isso soa meio frio, meio sem sentimentos. Ultimamente essa palavra tem uma palavra que tem sido inserida no nosso vocabulário, que nós não usávamos muito e nem conhecíamos o significado dela: empatia. Solidariedade, ter um sentimento de fazer o bem, é empatia. E o significado de empatia é a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa,
de se colocar no lugar de outra pessoa, compreendendo os sentimentos e os desejos, as ideias e as ações de outra pessoa. Isso é empatia. E está muito, muito na moda nós falarmos essa questão de empatia. Falar isso virou moda, né? Na mídia, mas nos esquecemos do que realmente nos motiva a termos empatia. E a motivação, como diz o primeiro versículo do texto que nós lemos, o que nos motiva é Cristo. A nossa motivação nós temos em Cristo. A nossa motivação é o amor que Cristo teve por nós e tem por todas as pessoas. Esse seria o nosso sentimento verdadeiro de empatia, o amor. Em quarto lugar, um coração que é solidário é isento de sentimentos ideológicos, principalmente aqueles que são divergentes, né? A gente não é politicagem, não é coisa política, e às vezes nós colocamos muitas coisas no nosso coração, muitos sentimentos no nosso coração, que não se trata de solidariedade. Em quinto lugar, o coração solidário é aquele que tem os mesmos sentimentos do coração de Jesus. Os mesmos sentimentos que tem no coração de Jesus. A mesma mente, o mesmo pensamento, foi o que acabamos de ler. A descrição do amor com que nos amou, Jesus nos amou, é inquestionável. Nós não podemos questionar a forma como Jesus nos amou, que entregou a sua própria vida por amor a nós. Não é? Jesus morreu por nós e nós não questionamos de forma alguma esse amor. O coração de Jesus é inquestionável. O amor de Jesus é inquestionável. Ele é descrito na Bíblia e nós aceitamos, porque nós sentimos que realmente é verdadeiro e não questionamos. E nem tem como mensurar, não tem como a gente medir ou lidar com o sentimento de Jesus, de amor de Jesus, e compará-lo ao nosso, ou nós compararmos o nosso sentimento com o dele. É ímpar. Não tem comparação. O amor de Jesus não é comparável. Não é comparável. Existe um cântico lá do tempo da minha infância, que diz que o amor de Jesus é maravilhoso, que o amor de Jesus é incomparável, que o amor de Jesus é profundo, ele não tem fim, o amor de Jesus é verdadeiro. Glória a Deus. Uma outra coisa que nós deveríamos saber, que um coração solidário faz parte da vida cristã. Faz parte da vida cristã. Se você não é solidário, isso que você pratica não é cristianismo, não. Se você não faz solidariedade, se você não se põe no lugar do outro, se você não pratica empatia, você não está praticando o cristianismo. Ser solidário é um modo de vida. E esse modo de vida solidário é inerente à vida cristã. Faz parte da vida com Cristo. Ou faz parte dos ensinamentos de Cristo, da vida que Cristo nos ensinou. É indispensável o envolvimento nosso com as outras pessoas. Na vida cristã, na vida com Cristo, se torna indispensável nos envolvermos com os problemas, com as alegrias, as dificuldades, as necessidades dos outros, de uma forma geral. Isso é igreja. Isso é igreja. E ser igreja hoje, verdadeira, aquela lá do primeiro século, né? Aquela que fazia realmente solidariedade, vendiam suas coisas, repartiam com os pobres, nada do que eles tinham eram deles mesmos. Então, isso é vida cristã, isso é igreja, não é?
Faz parte da missão, como igreja, nos engajarmos com os problemas e a dificuldade dos outros. Não existe possibilidade de sermos cristãos e darmos de ombro, tenho nada com isso, em relação à vida daqueles que estão perto de nós e precisam de nós. Só, cada um se vira, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar das coisas que eu tenho. Aliás, eu também sou necessitado. Esses argumentos não existem. Não existem esses argumentos. Na vida cristã, não. A exemplo disso é a viúva pobre. Jesus ensinou tudo isso naquele texto da viúva pobre, que ela entregou lá no gasofilácio da igreja tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Estão lembrados disso, não é? Ela botou a moeda lá, Jesus estava sentado no primeiro banco e olhou e viu que ela deu mais do que todos aqueles que ostentavam as suas quantias, os fariseus. Então, isso realmente é empatia. Existe, no texto que nós lemos, lá no introito, Filipenses capítulo 2, ele diz assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo, que sendo na forma de Deus, ou em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se nós trouxermos esse amor para o nosso viver diário, esse amor que Jesus demonstrou nesse texto que nós vemos aqui, se nós trouxermos para a nossa vida diária e vivêssemos isso, nós seríamos capazes de viver uma partícula muito ínfima do que era o amor de Jesus Cristo. Se a gente puder trazer esse contexto da vida de Jesus Cristo, do amor que Jesus demonstrou, se fazendo na forma de homem, morrendo, se entregou, morte de cruz, se nós pudermos vivenciar uma partícula mínima, nós poderíamos nos igualar. Vamos ao texto. O texto diz assim, se por estarmos em Cristo, se por sermos crentes, por professar a fé, nós temos alguma motivação. Ele diz o texto assim, nós temos alguma motivação, nós temos alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Tudo isso que nós temos, motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, isso é porque nós estamos em Cristo, porque nós fazemos parte de Cristo. Por isso é que nós temos amor, motivação, comunhão no Espírito, e algumas versões falam comunhão de alma, não é? Mesma alma, profunda afeição e compaixão. Paulo diz assim, então, se vocês realizam todas essas coisas, porque a sua motivação para fazer isso, a motivação para exortar em amor, a motivação para ter comunhão no Espírito, a motivação para a profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Completa a minha alegria. Agora ele vai falar, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e um só pensamento, ou melhor, uma só atitude. Uma só atitude. Essa é a questão do texto, que o texto nos fala. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 2 enfatizando a unidade em Cristo Jesus.
o que nós podemos ver é que há uma coesão em torno de Jesus Cristo. Há um texto que Paulo fala que todas as coisas convergem ou convergirão em Cristo, serão colocadas em Cristo, serão unidas em Cristo. E toda a motivação humana do cristão verdadeiro está em Cristo Jesus, nessa unidade de Cristo Jesus. Paulo então apela para essa unidade em Cristo, para nós vivermos em harmonia uns com os outros. Essa é a questão. Uma coisa completa a outra. Se nós temos uma unidade em Cristo, temos uma unidade também na igreja. Temos uma unidade também nos irmãos. Temos uma harmonia com os irmãos. Mesmo amor, mesmo sentimento, mesma atitude, mesmo tudo é em Cristo Jesus. Será que a gente pode analisar esse amor que nós deveríamos ter, tanto primeiramente a Cristo Jesus e depois os outros? Primeira coisa, o fato de sermos crentes, quer dizer, estarmos em Cristo. Nós temos, sabe, lá no primeiro versículo que nós lemos, do capítulo 2, se estamos em Cristo, se somos em Cristo, nós temos, primeiro, uma motivação que não é política, que não é ideológica, mas que é uma motivação porque temos a Jesus, porque estamos nele. Paulo escreveu o seguinte: se nós cremos em Jesus, se nós estamos em Cristo, andamos em Cristo, nós estamos nele, nós vivemos nele, nele, arraigados nele, não é? Presos nele, porque nós temos uma motivação que não vem nada desse mundo, nem é política, nem é ideológica, nem coisas que nem filosófica, nada disso. É algo tremendo que Cristo Jesus nos motiva a termos. Então, quando nós estamos em Cristo, temos uma motivação para sermos solidários, para nós olharmos para os outros com um olhar de solidariedade. Em segundo lugar, nós podemos falar da exortação de amor. Como nós já tínhamos dito antes, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso por quê? Porque há uma motivação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, ele fala sobre comunhão de alma. Comunhão de alma. Mesmo espírito, mesma alma. A comunhão vem da reconciliação com Deus, lá na nossa salvação. Quando cremos em Cristo de todo o nosso coração, aí então há uma motivação de alma. Uma reconciliação com Deus nos traz essa harmonia da nossa alma. Interessante é que essa reconciliação com Deus, ela só é oferecida, só é outorgada àqueles que são obedientes. Aqueles que têm obediência a Cristo, obediência a Deus, obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. E deve ser buscada em oração e na meditação. Meditação da palavra e na oração. Ela consiste na presença habitadora do Espírito. Essa comunhão de alma só existe quando nós possuímos o Espírito de Deus habitando em nós. Em quarto lugar, ele fala de profunda afeição. Profunda afeição. Entranháveis afetos. Mesma coisa. Entranháveis, alguma coisa que está entranhado, está arraigado, está aprofundado. São afetos
que não existe neste plano mundano, neste plano que não é espiritual, só existe no plano espiritual de Deus. As qualidades espirituais da misericórdia. As qualidades espirituais da misericórdia. Em quinto lugar, nós podemos ver nesse texto que fala sobre compaixão. E compaixão é a mesma coisa que piedade, mesma coisa que misericórdia. E misericórdia é aquilo que nós exercemos quando somos solidários. Isso é verdade. Paulo nos exorta, em segundo lugar, a termos, além da vida cristã que nos leva a sermos solidários, Paulo nos exorta também, no versículo 2, de termos o mesmo modo de pensar. Significa ter o mesmo pensar de Cristo. Há um texto que Paulo fala que nós devemos ter a mente de Cristo, não é? Nós devemos ter o mesmo pensamento de Cristo, o mesmo amor que Cristo nos mostrou. Por isso que João, em sua carta, a 1 João capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, ou pelos irmãos. Isto é solidariedade. Isso é um sentimento que existe dentro do coração daquele que é verdadeiramente servo de Jesus Cristo. E nós somos chamados para compartilhar atitudes e pensamentos no que diz respeito à solidariedade. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. E nisto nós conhecemos. Jesus nos deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Outra coisa que ele fala nesse versículo, no segundo versículo, que é ter o mesmo amor. Agora, ter o mesmo amor de Cristo, isso para nós soa bastante complicado. Soa bastante longe da nossa realidade, da nossa vida cristã. O mesmo Espírito, mesma alma, uma mesma atitude, isso é unidade. Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim, vejam bem que Paulo nos exorta, façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Unidade. E não existe solidariedade. Ninguém pode se enganjar numa solidariedade em termos de igreja. Existe muito incrédulo solidário. Existe muito ímpio solidário. Mas em se tratando de igreja, a nossa motivação é Cristo. A nossa motivação é termos uma unidade na igreja, o mesmo pensamento, mesmo espírito, mesmo pensamento, mesma alma, mesmo amor, mesmo tudo, unidade em Cristo Jesus. Quer dizer, isso introduz para nós, traduz para nós uma harmonia plena e perfeita. Quando Paulo fala sobre essas coisas, mesmo amor, mesma atitude, mesmo pensamento, mesma misericórdia, mesma motivação, tudo isso traduz uma harmonia plena e perfeita. O próprio versículo expressa essa harmonia como uma concórdia de amor, alguma coisa que nos dá certeza desse amor. Esse certamente é um ambiente propício para desenvolver um engajamento solidário, quando existe unidade na igreja.
quando existe essa mesmo tudo, mesma unidade, essa harmonia, ele traduz para nós um ambiente propício para a solidariedade, para o engajamento solidário. Versículo 3 e 4 desse texto que nós lemos, lá no introito da lição, Paulo vai mais adiante e certamente, ele mexe com os sentimentos profundos do ser humano, principalmente do crente, principalmente daquele que serve a Jesus. Ele diz assim: não façais nada por partidarismo ou vanglória. Partidarismo, espírito litigioso, contrário, ambição egoísta. Muitos hoje querem fazer da igreja um palco para se promover, para autopromoção, para glória pessoal. Muitos, são poucos não, muitos fazem da igreja um lugar para se promover. Isso é um sentimento contrário à solidariedade. É o egoísmo em detrimento da empatia. Egoísmo versus empatia, contrário à empatia. Então, a gente não pode vivenciar isso na igreja. Aliás, não devemos vivenciar isso na igreja. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Aí a gente para pensar, será mesmo que existe isso na igreja, que alguns pregam a Cristo somente para se vangloriar, somente por inveja, por partidarismo? Quer dizer, ele fala isso no primeiro capítulo de Filipenses. Lá no 2, ele já diz assim: não façais nada por vanglória ou por contenda, por partidarismo. Não é? Uma outra coisa que ele fala nesse versículo é que cada um considere o outro superior a si mesmo. Olha, isso é uma coisa, um sentimento que se chama humildade. Humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Será que nós estamos capazes de ter um sentimento como esse dentro da igreja, na nossa vivência, nossa vida cristã? Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também cada qual também por aquilo que é dos outros. Não se preocupe somente com aquilo que é seu, mas também com aquilo que é dos outros. Portanto, esse é um dos pontos importantes no ensino de Paulo sobre a solidariedade. Para muitas pessoas, eles acham assim: o que é meu é meu, o que é teu é teu. Outros falam assim: olha, o que é meu, o que é teu pode ser meu. Se eu investir, pode ser meu. Mas há aqueles que dizem que o que é meu é teu. Solidariedade. Isso é solidariedade. Com certeza. Versículo 5 diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu me preocupo muito com essa história do mesmo sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que seríamos capazes de vivenciar tais sentimentos, aqueles que motivou a Cristo a ir à cruz, morrer por nós e nos ensinar todas essas coisas da nossa vida cristã? Ele diz assim: já imaginaram sentir o mesmo que Cristo sentia? É o que Paulo fala aqui: sentir
o mesmo que Cristo sentia. Ter a mesma mente de Cristo e ter o mesmo coração de Cristo. É algo inatingível, será? Eu estou questionando, eu estou fazendo essas colocações para que a gente possa pensar, raciocinar. Porque a Bíblia que fala isso. Paulo fala, inspirado pelo Espírito de Deus, que nós devemos agir dessa forma. O mesmo sentimento de Cristo, o mesmo pensamento de Cristo, o mesmo coração de Cristo. Olha só, um fato descreve, como eu já disse antes, descreve aquilo que Cristo pensa a respeito de solidariedade. É o exemplo da viúva pobre. Eu já falei para vocês. Jesus estava olhando e vendo o que havia no coração da viúva e no coração dos fariseus. O que existia aí? Como é que era, não é? Ele diz assim: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento, para os outros. Para os outros. Versículo 6. Jesus descreve o seu próprio exemplo. Vamos ver um texto bíblico que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se. Isso a gente está vendo desde o início, os exemplos que Cristo tem nos dado. E ele diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O amor nunca se afasta das alegrias ou das dores dos outros. Lá em Romanos 12, 9 a 16, diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se aos outros com amor fraternal, solidariedade. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo, empatia, solidariedade. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em sua necessidade, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aquele que os persegue, abençoe e não amaldiçoe, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios em seus próprios olhos. Precisa dizer alguma coisa a mais? Paulo já disse tudo, ou melhor, Deus já disse tudo através de Paulo. Esse texto que acabamos de ler, que é o texto de Romanos, esse texto de Romanos 12, que é solidariedade vinda da própria palavra de Deus, da própria boca de Deus, de sermos solidários. E a gente pode ver também como que era a solidariedade lá na igreja primitiva, em Atos 4, 33 a 37, diz assim: não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, o Barnabé, que significa encorajador, este vendeu um terreno e veio e colocou o dinheiro nos pés dos apóstolos.
Nossa posição hoje é muito diferente disso. A própria igreja é diferente. Eu não estou censurando, não, porque a nossa condição hoje é diferente. Mas também nós não podemos ser totalmente o contrário dessas coisas todas, não é? Então, solidariedade, ela existe em todos os momentos. E agora, em tempo de quarentena, nós podemos ver o seguinte, olha, 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo é o momento em que nós somos motivados a exercer solidariedade, a engajarmos na solidariedade, a mostrarmos os nossos sentimentos em relação às outras pessoas. Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. Aprender a gente aprende em todo momento, mas absorver alguma coisa nesse estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Cada um tenha a sua própria posição, sua própria atitude em face àquilo que Deus ordena que façamos. Deus abençoe a cada um de vocês, a sua casa, e que a gente possa se encontrar brevemente. Deus abençoe a todos. Amém.